comportamento de um grupo de leões que vive na savana africana. Você saberia responder se esse grupo trata-se de uma população ou de uma comunidade? A seguir, descreveremos a diferença entre dois tipos de importantes conceitos da ecologia. O que é uma população? Uma população pode ser definida como um grupo de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um dado período de tempo. Sendo assim, voltando ao nosso exemplo inicial, um determinado grupo de leões vivendo em uma área de savana africana forma uma população. Em uma população encontramos organismos que apresentam maior chance de cruzamento entre si. Utilizando ainda o exemplo dos leões, podemos dizer que os indivíduos daquele grupo possuem mais chance de reproduzir-se com os leões do mesmo grupo que com indivíduos da mesma espécie, mas pertencentes a uma população diferente. O que são comunidades? Comunidades podem ser definidas como conjunto de populações, ou seja, uma comunidade é formada por organismos que vivem em uma área determinada em um dado período de tempo. Assim, a comunidade diferencia-se da população por ser constituída por conjuntos de organismos de mais de uma espécie. Então, aqui é a comunidade indígenas. Entendemos como comunidade indígena um conjunto de pessoas que mantêm relações de parentescos ou vizinhanças entre si. São descendentes dos povos que habitavam o continente antes da chegada dos europeus. Apresentam modos de vida que são transformações das antigas formas de viver das populações originárias das Américas. Os índios são todos iguais? Algumas vezes nos referimos aos povos indígenas genericamente como índios, porque quando falamos de índios, estamos nos referindo a grupos que se conhecem como semelhantes em alguns contextos. Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários grupos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças, pois prestam atenção nas particularidades de cada grupo. Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isto é, tem uma história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos. Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, os quilombos. Entre os séculos XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura, no Brasil, atualmente as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e educação. Quem são os quilombolas? A palavra quilombo origina-se do termo quilombo, presente no idioma dos povos bantu, originários da Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Os povos da África Ocidental eram, antes da chegada dos colonizadores europeus, essencialmente nômades, e os locais de acampamento eram utilizados para repouso em longas viagens. No Brasil colonial, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos fugitivos. Quilombola é a pessoa que habita o quilombo. Os povos quilombolas não se agrupam
em uma região específica ou vieram de um lugar específico. A origem comum dos remanescentes dos quilombos é a ancestralidade africana de negros escravizados que fugiram da crueldade da escravidão e refugiaram-se nas matas. Com o passar do tempo, vários desses fugitivos aglomeravam-se em determinados locais, formando tribos. Mais adiante, brancos e índios e mestiços também passaram a habitar os quilombos, formando, porém, um menor número da população. Ao longo da história brasileira, vários quilombos foram registrados, alguns com grande número de habitantes. O Quilombo dos Palmares, que fica lá em Alagoas, por exemplo, que na verdade era formado por um conjunto de 10 quilombos próximos, chegou a ter uma população estimada em 20.000 habitantes no século XVII. Ainda hoje existem comunidades quilombolas que resistem à urbanização, vir para a zona urbana e tentam manter seu modo de vida simples e em contato com a natureza, vivendo, porém, muitas vezes em condições precárias devido à falta de recursos naturais e à difícil integração da vida urbana e não tribal. Então, aí acrescentei novas informações ao nosso assunto, mas vocês vão precisar ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Boa quinta-feira e até amanhã, sexta-feira. Tchau!